A paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Lembre sempre de se inscrever e ativar o sininho para todos, e a nossa amizade continua a mesma. Eu quero orar por você nesse exato momento e também dar uma palavra ao teu coração, porque sempre teremos uma palavra nesse canal, teremos também orações e louvores para que possa edificar mais e mais a sua vida, tá bom? E a palavra de Deus diz aqui no livro de Marcos, capítulo 9, verso 9, a vinda de Elias. Pastor, quem era Elias? No Velho Testamento, um dos maiores profetas da Bíblia. E no Novo Testamento, pastor, ele já veio? Já, na forma de João Batista, o pressupor, aquele que veio para anunciar o caminho de Cristo. E a Bíblia diz aqui, ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Pastor, o que é que Jesus pediu para os discípulos guardar? O que eles viram no monte. A Bíblia fala que Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte e ali se transfigurou. Estava ao seu lado Moisés e Elias na sua glória. Gente, isso é algo extraordinário. Mas pastor, por que Jesus pediu para guardar essas informações preciosas? Porque não era o tempo. A igreja tem que aprender a viver o tempo de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Gente, estava para começar uma nova fase da igreja, uma fase espiritual, só que Jesus não tinha ressuscitado. E a essência da igreja, gente, vem da ressurreição de Cristo. Temos visto no dia de hoje, observado, muitos vivem um Cristo não ressuscitado, um Cristo de aparência, de palavras de palácios, boas palavras, só que sabemos que o evangelho verdadeiro não é assim. Eu quero continuar, Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros, que seria o ressuscitar dentre os mortos. Mas pastor, o que é ressuscitar dentre os mortos? Preste bem atenção, gente, que agora o nosso novo ministério, o ministério de Cristo, tinha, gente, como, um poder extraordinário, poder esse que venceu a morte. Você crê num Deus que venceu a morte? Então você não vai temer as lutas deste mundo, os conflitos, as guerras, os desafios. Pelo contrário, você vai aceitar cada vez mais a glória de Deus na sua vida. Há um tipo de cristão que não crê na ressurreição, e a sua essência é a essência de um ser humano natural, aonde não tem força espiritual, onde não tem condição para superar. E os discípulos ainda não eram cristãos de ressurreição, era cristão de boas novas, de palavras boas, evangelho que cura, que liberta. Pode ver que nos momentos difíceis da obra, eles ficavam desanimados, pensavam em desistir. Só que um crente de ressurreição, gente, que tem a essência na ressurreição, lembra do passado? Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus esses que fez através de Abraão, Isaac e Jacó, porque obedeceram a Deus, coisas extraordinárias. Só que agora nós não vivemos só um Deus de exemplo, nós vivemos um Deus de processo. Sabe o que é a ressurreição na nossa vida? Deus permite as coisas dar errado, você ficar vazio, você ficar triste, que nem você estivesse descendo num buraco fundo, tudo indo para baixo. E a essência de Deus te levanta, a essência da ressurreição. Você sabe o que eu estou pregando, porque você saiu desse fundo de poço e foi Deus que te tirou. Não largue mão da sua fé, da ressurreição. Não é que você vai morrer e ressuscitar, isso vai acontecer no último dia. Para aqueles que ouvem a palavra de Deus, nós estamos falando em vida. Quantas das vidas deram para trás, deu tudo errado. A mulher que foi embora perdeu o emprego, essa pessoa não achava vida em lugar nenhum. Porque eles iam ao Jordão atrás de João Batista, porque eles não se viam mais no templo. O povo não se via mais feliz, o povo não se via outra chance. Então eles foram em busca de uma nova vida ali no Rio Jordão.
E a Bíblia diz, eles guardaram a recomendação perguntando uns aos outros, que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Olha que os discípulos escutavam os escribas. Então eles se perguntaram, mestre, os escribas dizem que Elias vai vir primeiro, mestre. Por que o Senhor está falando essas palavras de ressurreição? Eles não entendiam. Pastor Elias veio primeiro que Jesus veio. E a Bíblia diz aqui, então ele lhe disse, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Pastor, mas Elias restaurou as coisas? Se ele morreu, a cabeça dele estava servida numa bandeja. João Batista estava servido numa bandeja, a sua cabeça. Restaurou, igreja. A todos aqueles que buscou ele no Jordão, no deserto. E ali ouvindo aquelas palavras, o espírito daquelas pessoas tornava à tona. Quem estava morto, frustrado, o Senhor levantava pelas palavras de João Batista, que era Elias. O Espírito levantou, e ao descerem as águas, aquelas pessoas se tornavam nova criatura. A tal forma, gente, de chegar em casa e as pessoas não reconhecer quem era aquela pessoa, porque era uma nova pessoa. Elias restaurou todas as coisas. João Batista foi usado por Deus para restaurar o testemunho, o caminho do Senhor. E a Bíblia diz, eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quisera, como a seu respeito está escrito. O que é que fizeram com João Batista? Mataram ele e arrancaram a sua cabeça. Ah, pastor, quer dizer que ser crente é viver ser humilhado? Não, gente. Preste atenção no testemunho de João Batista. Ele já tinha cumprido a missão de batizar e de anunciar Jesus. Jesus já tinha vindo e ele tinha anunciado que aquele era o Filho de Deus. Ele testemunhou Jesus. Ele cumpriu a sua missão, mas só que ele saiu da sua condição que Deus entregou a ele, a milhares de pessoas no deserto. Ele tinha um ministério formado. Qual é a diferença de João Batista para os pregadores desse mundo? Porque João, ele sempre testemunhou o céu. O que os pregadores desse mundo é que quer que o céu testemunhe ao seu favor para que ele viva no conforto do céu. Não. João saiu do conforto do céu, João saiu dos seus milhares de seguidores, João foi até Herodes Antípanos e testemunhou Jesus pregando que ele se arrependesse por ter tomado a mulher do seu irmão Herodias. Ele desafiou os grandes, gente. Por que ele desafiou os grandes dessa terra? Porque ele era do céu, ele testemunhava o céu. Os crentes têm que sair da sua conformidade e ter na essência Cristo ressuscitado. Antigamente era Abraão, Isaac e Jacó. Não deixa de ser, porque é o nosso pai na fé. Mas mais ainda hoje, gente, nós temos que ser crente da essência de ressurreição. Não é só pregar palavras boas, pregador. Palavras de palácios. Palavras sabe que está tudo bem. Não, o evangelho não é isso. Quem prega isso está pregando mentiras. E essas palavras vai fazer você se afogar no caminho, porque ela não tem essência do Espírito. Quem tem essência do Espírito sabe que o que nos sustenta é a palavra de Deus. Independente se vai vir morte na sua vida, se você vai perder tudo ou dar tudo certo, você vai passar do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque você tem na essência a ressurreição de Cristo. E a sua via é o deserto. João foi preparado no deserto, por isso que ele não temia a morte. Porque tem um monte de pregadores que temem a morte, temem as coisas dar errado, a igreja fechada, tudo errado. Eu não tenho que temer é nada, porque fui preparado no deserto. E se estou preparado no deserto, eu não tenho que temer. Se a minha essência é ressurreição, se até a morte Cristo venceu por mim, o que é que ele não pode vencer? Então eu não tenho que duvidar. Se a minha via é o deserto, o que é que nesse mundo pode me provocar o medo, me temer? Não. Já fui preparado nisso, e é confiar. Continua olhando para Deus, gente, e ouve palavras do Espírito, palavras que traz essências verdadeiras, não palavras bonitas. Lembra do Espírito adivinhador? Eis aí os santos homens de Deus que anunciam o caminho da salvação.
enchendo o coração dos discípulos que estavam ali com o apóstolo Paulo. Só que o espírito do apóstolo Paulo se indignou contra aquilo. Por quê? Porque se nós construímos o nosso ser em nós, não é Deus. Então o apóstolo Paulo repreende o espírito e ali o evangelho permanece. Construa o tempo de Deus em oração, procure nascer da ressurreição e ande em via do deserto, via que te prepara para a glória de Deus. Olha, eu quero fazer uma oração por você agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro por esse que a sua essência está se perdendo, Pai. Dê força para ele, meu Deus, na sua luta, na sua causa. A sua via é o deserto, porque o Senhor está forjando essa alma, esse espírito, para coisas maiores, Senhor. Entrego a bênção na vida de todos, em nome de Jesus. Povo do YouTube, um beijo no coração, tchau, tchau. Até a próxima postagem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.